Sou Felipe Estre, pós-doutorando do IREL, e tenho a satisfação de conduzir e moderar nessa atividade do curso de extensão Contestações e Práticas da Política Internacional, Vozes, Atores e Agendas de Transformações do Século XXI, promovido pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília. O Centro de Estudos Globais é o laboratório acadêmico da UNB, voltado para a produção e difusão de conhecimento qualificado nas áreas de relações internacionais contemporâneas. Atua também com projetos de pesquisa, atividades de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação e pós-graduação e estabelecendo parcerias com outras instituições parceiras, sejam nacionais, também internacionais, e tem como eixos principais de ação governança, antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. Bom, esse curso e atividade, né, a qual está vinculada, é orientada por textos selecionados da RBPI, e as palestras são conduzidas, né, por especialistas convidados, que estão aqui com a gente, né, para dialogar sobre esses textos que foram apresentados, né, sobre as reflexões que eles trazem com base nessas agendas contemporâneas da política internacional. A palestra de hoje é intitulada Brazilian Autonomy, the Quest for United Nations Security Council Reform, e a gente tem dois convidados aqui, estamos com a Mariana Baccarini e o Pascoal Gonçalves. A Mariana Baccarini é professora do Departamento de Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da UFPB e Pesquisa em Instituições Internacionais, Mudança Institucional e Estudos para a Paz. E Pascoal Gonçalves é professor do Departamento de RI, também da UFPB, e Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável, Difusão de Políticas Públicas, Análise de Dados, Programação em Python. É responsável também pelo banco de dados sobre discursos dos presidentes do Brasil de 85 a 22, um projeto pelo qual eu, particularmente, muito me interesso, já que análise de discurso é uma das coisas, né, que eu faço. Então, queria agradecer a presença de vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. E, sem mais delongas, passo a palavra para vocês. Depois, né, durante a palavra, vocês já podem mandar perguntas que vocês, porventura, tenham. Ao final, eu vou fazer algumas provocações e a gente passa, então, para a interação com a nossa audiência. Mas, mais uma vez, muito bem-vindos, Mariana e Pascoal. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, a gente queria agradecer o convite, né? Agradecer em meu nome, em nome do Pascoal, o convite do Centro de Estudos Globais, né? Em nome do Felipe. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês a pesquisa que a gente fez e foi publicada na RBPI. Né? Essa pesquisa já começa há muitos anos atrás, né? Em 2008, eu comecei a minha pesquisa sobre Conselho de Segurança, a reforma do Conselho de Segurança, então é um tema que já me acompanha há bastante tempo. Né? Foi minha tese, foi minha dissertação do mestrado, minha tese de doutorado, e continuo pesquisando sobre isso. Né? Então, especificamente, né, esse artigo, a gente trata da política externa brasileira e a relação dessa política externa com um objetivo, supostamente, né, um objetivo estatal do Estado brasileiro de reformar o Conselho de Segurança da ONU. A gente vê que é uma demanda histórica do Brasil, desde da Liga das Nações, o Brasil está querendo reformar, né? Então, desde o início da ONU, em 46 também, o Brasil levanta essa bandeira, e é um dos principais atores e vozes que busca, né, constantemente essa reforma. Mas em todas as minhas pesquisas, o que me vinha, quando eu analisava particularmente a reforma, né, a gente vê em muitos trabalhos que a reforma do Conselho de Segurança é algo que interessa ao Brasil. E todos os autores falavam, sim, né, o Brasil quer a reforma do Conselho de Segurança, quer a reforma do Conselho de Segurança, mas eu nunca havia analisado algo do como, né? O que o Brasil faz, né, em prol dessa demanda, dessa pauta histórica brasileira, né? Como que os governos brasileiros, diplomatas, atores, como que eles agem, né, para alcançar esse objetivo. Não é um objetivo fácil, né? Para quem estuda a ONU, né, sabe que a gente tem na Carta das Nações Unidas um artigo que diz que para qualquer reforma da Carta da ONU, a gente precisa da aprovação de 2/3 dos membros da Assembleia Geral da ONU, com a ratificação dos membros permanentes. Então, não é um objetivo muito fácil, né? Então, você precisa se estruturar, negociar, né, organizar para você conseguir alcançar esse objetivo, né? E então nosso artigo ele
perpassa, né, na primeira parte aí, uma questão teórica, que é da autonomia, né, da autonomia dos atores, e especificamente do Estado brasileiro, em prol dos seus objetivos de política externa. Né? Então, fizemos aí um amplo estudo sobre a autonomia na política externa e identificamos aí que temos, basicamente, 2 nichos, né, quando a gente fala em autonomia. A primeira questão é analisar se política externa é um tipo diferente de política pública. Né? Então, ou seja, ela é uma política de Estado, e ao ser uma política de Estado, né, durante muito tempo foi argumentado de que era uma política de Estado que era formulada de forma insulada dentro do Itamaraty, ou se ela é uma política de governo. Né? E, ao ser uma política de governo, ela está sujeita a pressões de atores subnacionais de diversos setores, e depende, obviamente, do governo que está mandando, que está no executivo. Né? E, então, a gente tem essas 2 possibilidades. Né? A política externa é uma política de Estado ou ela é uma política de governo. Né? E a gente tem grandes debates, né, a respeito disso, e digamos que hoje em dia há um certo consenso que a política externa seria mais uma das políticas públicas brasileiras e, por isso, uma política de governo. Por outro lado, a gente também tem uma outra questão relacionada à autonomia, que diz respeito à inserção internacional do Brasil em seus múltiplos objetivos. Né? Isso diz respeito diretamente a uma independência, né, de que forma se dá essa busca, se há uma certa independência em relação às grandes potências. Então, a gente fala lá daqueles conceitos, né, de 20 anos atrás, da ideia da autonomia pela distância, né, de se afastar dessas grandes potências, autonomia pela participação em instâncias multilaterais, a autonomia pela diversificação de contatos internacionais, né, de múltiplas parcerias, múltiplas estratégias e por aí vai. Então, são 2 grandes debates que a gente traz nesse artigo para dar aí substância para a nossa análise. Então, voltando para o primeiro debate, né, se a política externa ela seria uma política de Estado ou uma política de governo, o que a gente encontrou foi que, há um certo consenso de que a política externa seria, hoje em dia, né, há um certo consenso de que a política externa ela é uma política de governo. Mas e quando se trata de segurança internacional? Né? Então, há aí um certo questionamento, né? Uma certa dúvida, porque uma coisa é você falar de objetivos econômicos, pautas como defesa do meio ambiente ou coisas do tipo, mas quando a gente fala de segurança internacional, muitos autores colocam a segurança internacional na aba, né, da high politics. Então, se ela uma high politics, ela deveria ser, de alguma forma, entendida como uma política de Estado. Então, e aí, a segurança internacional, ela é uma política de Estado? Ela é um tipo diferente de política, como o restante, né, dos objetivos de política externa, ou não? Ela está também inserida numa política externa como outra qualquer. E aí a gente chega no nosso principal problema, né? Então, e a busca pela reforma do Conselho de Segurança? Né? Então, todos os textos que a gente lê, a grande maioria, traz a perenidade dessa busca pela reforma do Conselho de Segurança. Né? Então, se a gente for pensar, como eu estava falando, desde a Liga das Nações, ela é desde sempre, basicamente, né? Então, ou seja, ela seria uma política de Estado, né? Ela está atrelada a um interesse nacional, né, esse conceito, né, tão questionável, né? Então, ela é ou não, ela é uma política de governo. Mas, se a gente está falando de reforma do Conselho, a gente está falando diretamente de segurança internacional, ela então, volta para a política de Estado? Então, há um certo questionamento, né, um estranhamento do que a gente já havia lido na literatura e o entendimento atual que a política externa é uma política de governo. Então, o que a gente tem? Né? Quando a gente pensa em autonomia pós-Guerra Fria, né, é a ideia de que há uma certa liberdade
de agir, de atuar no cenário internacional de acordo com seus interesses. Obviamente, o ator vai sofrer uma série de pressões, mas também vai ter uma série de oportunidades, né? Então, há algum tipo de autonomia, uma pressão, obviamente, relacionada a poder, mas ela não é totalmente conectada e dependente dessa pressão de poder, né? Então, ela seria uma autonomia meio que relacional. Você tomar decisões com menor interferência possível, né? Mas, de toda forma, ela é afetada pela estrutura de poder global, mas também ela vai ser afetada por fatores internos, né? Então, pela governança, boa governança, coesão social, né, dentro desse Estado. E aí a gente vem na questão, então, se ela é mais autônoma ou ela é menos autônoma, né? Então, a busca por um desenvolvimento, esse desenvolvimento ele vai ser mais autônomo ou vai ser um desenvolvimento mais dependente das grandes potências? Em relação à segurança, né, vai ser mais relacionado a um bandwagoning ou um balanceamento, né? Cooperação, norte-sul ou sul-sul. Então, o que a gente vê relacionado aí, quando a gente pensa da reforma atrelada aí com essa questão de autonomia, é que tem que ter algum tipo de liberdade de agir conforme seus interesses, né? Apesar dessa busca constante do Brasil pela reforma do Conselho, a gente vê que essa busca ela é dependente também do cenário político doméstico, porque toda PEB, todo objetivo de PEB, ela vai ser dependente desse cenário político doméstico, né? E os diversos dilemas aí dessa inserção internacional. E aí, um conceito que ressurge, né, quando a gente vai pensar na busca pela reforma do Conselho de Segurança e essa busca por maior autonomia, é da noção da diplomacia presidencial. Que a diplomacia presidencial ela seria, de alguma forma, inovadora, porque é através da diplomacia presidencial que a gente vê historicamente no Brasil a tentativa por parte dos governos brasileiros de mudar, né, de mudar as instituições, né, de tentar fazer algum tipo de ajuste nessas instituições multilaterais que seja de mais interesse para o Brasil em geral, ou seja, um menor engajamento dos presidentes tenderia a uma continuidade institucional. As instituições tenderiam a permanecer as mesmas. Então, essa mudança ela é puxada por essa diplomacia presidencial, né? Mas o que salta aos olhos, assim, quando a gente fez uma ampla pesquisa, né, é que há uma ausência total de trabalho empírico quando a gente pensa em reforma do Conselho de Segurança, nessa tentativa de mensurar essa atuação política dos presidentes e também, né, do governo em geral, na busca desse objetivo, né? A gente lemos uma série de artigos, né, que trata sobre a busca pela reforma do Conselho de Segurança e, basicamente, todos atrelam a busca da reforma do Conselho de Segurança ao G4, que é o grupo, né, que foi formulado, que tem Brasil, Alemanha e Japão e Índia buscando a reforma, né, impulsionar essa reforma do Conselho de Segurança ainda na Assembleia Geral da ONU. Esse grupo ele é formulado como uma resposta da própria Assembleia Geral de estar tentando chegar a algum tipo de resolução que possa ser aprovada dentro da Assembleia Geral, e vários grupos são formados. Então, temos o G4, o que se opõe ao G4, né, que é o Coffee Club, a gente tem vários grupos que são formados ali, e nos artigos eles tratam disso, desse grupo, mas também não falam especificamente como se dá a atuação desse grupo, né, não só individualmente do Brasil, mas de uma forma geral, né, dos 4 países, né, ou seja, não há uma análise empírica, né. E aí, a grande problema, né? Como analisar, então, empiricamente, a busca pela reforma do Conselho de Segurança, né? Como analisar, tentar mensurar, de alguma forma, esse movimento brasileiro ao longo das décadas, né? Então, aí eu passo a palavra para o Pascoal, que foi quem desenvolveu mais a parte dessa análise empírica, né, metodológica, e depois a gente volta para discutir. Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos que estão acompanhando, né, essa palestra. Essa
essa parte metodológica, né, do trabalho, né, da pesquisa nos discursos dos presidentes está diretamente vinculado, né, a história dessa pesquisa com a construção dessa base de dados. Eu, inicialmente, comecei a criar essa base de dados pensando numa outra pesquisa, quando eu tinha acabado de terminar o doutorado, estava dando uma guinada na minha linha de pesquisa, comecei a focar na parte do desenvolvimento sustentável, difusão de políticas públicas e tal. E aí, com alguma literatura, né, que trata um pouco dessa difusão mais ideacional, eu comecei a pensar, né, falar, então vamos organizar, né, uma base de dados para tentar ver, né, o diálogo, né, entre a agenda internacional e aquilo que está sendo discutido na agenda do executivo brasileiro. E comecei a pesquisar formas de fazer isso, né, encontrei a Biblioteca da Presidência da República e comecei lá em 2016 ainda a organizar essa base de dados e pesquisar programas para trabalhar, né, fazer uma análise mais sistematizada e menos manual, né, ir lendo, imprimir os textos, colocar post-its, grifar, né, com marcador e essa coisa mais artesanal, que é muito custosa e acaba limitando, né, o alcance daquilo que a gente busca trabalhar, né, em horizontes de tempo mais longo e com um volume de dados maior. Então, a gente até organizou, né, no encontro da ABRE em 2016, em Florianópolis, uma versão bem embrionária desse artigo, em que eu já tinha algum material recolhido da Biblioteca da Presidência da República, só que batia sempre num problema da limitação tecnológica. A Biblioteca da Presidência da República tem um acervo muito grande, ele está bem organizado, só que até Dilma, se não me engano, está tudo em PDF. Então, quando a gente vai trabalhar com, né, milhares de documentos, a maioria dos programas trava, né? O Atlas TI, inicialmente, que eu utilizei, a versão 6, eu não conseguia nem montar a base. Eu ia jogando os arquivos, quando veio, o computador parava, travava e fechava. Então, havia vários problemas tecnológicos naquela época que limitaram o alcance, né, daquilo que a gente conseguiu fazer para apresentar essa versão bem embrionária dessa discussão lá na ABRE em 2016. Mas o tema ele continuou rondando, né, esse meu interesse em construir essa base, em organizar essas informações e conduzir pesquisas, né, e aprofundar, né, na análise de conteúdo, principalmente, continuou. E foi somente em 2020, pré-pandemia, que eu encontrei com tive com o professor Pedro Feliu aqui em João Pessoa, e ele estava trabalhando, né, ele falou que estava trabalhando com análise de dados com R, né, ele estava orientando ele tinha um orientando que estava trabalhando com análise também de grandes volumes de dados textuais com Python. Eu falei, olha, dá para fazer isso, então, automatizar essas coisas todas. Para mim, aquilo era bruxaria, né, assim, sensacional. E aí fiquei, nossa, tem que aprender isso para ver como é que faz, né? Então, assim, 2020, aí logo depois começou a pandemia, e aí, né, eu passei uma parte da pandemia estudando, né, linguagem de programação, né, aquela coisa mais básica, né, das funções, de organização né, do texto, do script, como que roda, e aquela coisa toda. E comecei a entender, né, formas, né, de superar aquelas limitações, né. Então, extrair o texto do PDF, colar, né, levar isso para o TXT para ficar muito mais leve para o processamento de programas, né. Na época, né, isso tem que lembrar que é pré-IA, então os scripts tinham que ser escritos, de fato, aí dava erro, eu tinha que pesquisar o erro, né, no repositório do GitHub, entender, refazer, então assim, o script demorava aí um tempinho para ser feito, agora com IA a gente joga ali, já sai na hora. Mas aquilo ali já adiantou muito o serviço, mas continuava alguns problemas, né, por conta, por exemplo, do OCR. Os documentos mais antigos, eles foram escaneados, e aí quando passaram o OCR, né, para o arquivo da Presidência da República, quando a gente extrai esse texto, ele estava vindo cheio de caracteres no meio, alguns buracos, cortando as palavras, não estava muito legal. Então, tive algumas gerações de PIBICs aqui na UFPB que foram trabalhando e depurando isso, até que a gente conseguiu finalizar a base de dados da forma como ela está em 2023, que foi publicada, né, o link está no artigo, né, quem tiver interesse, acesse, faça download. Descobri esse mês passado,
que, por conta desses procedimentos de correção, né, da qualidade do texto do arquivo original, tem uma diferença de indexador. Acho que até FHC está com um decodificador, desculpa, do Windows, não é o TF8. Então, tem que ter essa atenção, quem for trabalhar com isso em programação, tem que colocar um teste para ver o decodificador e passar um decodificador do Windows, que eu não lembro exatamente qual, mas é fácil descobrir, e depois o resto roda tranquilo para o TF8, e aí fica tudo bacana, limpinho e as mil maravilhas. Bom, então, terminada a base de dados, eu pensei, né, o primeiro trabalho que eu pensei foi, tem aquele artigo na gaveta lá, né, que a gente estava tentando ver a reforma do Conselho de Segurança, agora dá para fazer isso, né? Então, né, agora vamos lá, Atlas TI, quero ver você, vai rodar tudo aí agora, né? Montei, né, a organização dos documentos, né, no Atlas TI, né? Inclusive uma das questões, né, que apareceu durante a construção da base de dados, como arquivar esses documentos, né? O título colocar em pastas, né, numerar os presidentes, que começa a ficar muito grande a base, aí colocar a organização dos documentos por data, modelo americano, né, para ficar na ordem, isso tudo visando fazer a construção da base no Atlas TI. Então, montei a base lá, no total foram 6.072 arquivos, né, do início do governo Sarney até o final do governo Bolsonaro. Aliás, não é o final do governo Bolsonaro, a Biblioteca da Presidência da República está sujeita à legislação eleitoral. Então, anos de eleição presidencial, a publicação ela termina 3 meses antes do pleito eleitoral. Isso é uma coisa importante de ser dita, porque a Assembleia Geral da ONU, né, que está acontecendo agora, ela cai nesse período. Então, nos anos eleitorais, a gente não tem os discursos dos presidentes na Assembleia Geral, mas isso é por conta da forma como a Biblioteca da Presidência da República arquiva os documentos, tendo em vista a legislação eleitoral. Então, assim, a gente analisou todos os discursos que estão disponíveis na Biblioteca da Presidência da República, mas tem que fazer essa ressalva de que não é a totalidade dos discursos que os presidentes fizeram, pelo menos esses, né, tem essa limitação estabelecida pela lei eleitoral. Mas mesmo assim é um volume considerável, né, 6.072 arquivos, cada um com discurso. Então a gente fez, né, o procedimento tradicional, né, de análise de conteúdo, bem bardeniano, né, de pegar, usei palavra-chave, né, Conselho de Segurança, fiz a varredura, né, pelo programa, né, do Atlas TI. Inclusive, deixo a palavra, né, esse foi o último trabalho que eu fiz com o Atlas TI, várias limitações, vários problemas na hora de exportar os resultados. Agora, Python resolve minha vida de forma muito mais tranquila, mais serena, muito mais fácil customizar, né, o código fechado, né, tem que lembrar dos cliques, né, onde foram dados os cliques, né, para retomar o trabalho no dia seguinte, não tem aquele histórico, né, que a gente tem no script. Mas, enfim, foi feito esse trabalho, a pesquisa, né, com o termo Conselho de Segurança nessa base. Encontramos relativamente poucos resultados, não chegou a 300 resultados, acho que foi em torno de 250. 172, 171. Não, isso foi depois de filtrar. Sim. Eu fui analisando um por um, né, fiz a inspeção visual humana, li um por um, né, para ver se era o Conselho de Segurança da ONU. Muitos não eram. Tinha o Conselho de Segurança Alimentar, né, que foi criado, eu até coloquei, tem uma nota de rodapé, né, acho que ele durou no governo Itamar, FHC, por aí ele voltou, e aparecia, né, o Conselho de Segurança Alimentar. Então, está fora, né, não é nosso objeto de pesquisa, foi excluído. E depois do resultado final, que tratava de Conselho de Segurança, eu fiz uma segunda varredura manual também, para identificar aquilo que tratava de reforma do Conselho de Segurança. Então, aquilo que indicava uma busca por mudança na representação dos países que fazem parte do Conselho de Segurança. E aí, chegou nesse número final de 170 pontos, Mariana? 170 aí, você está com os números, hein? 171, sim. Que compõe o rol, né, de discursos, né, sobre, né, que o Brasil tratou especificamente da busca por reformar o Conselho de Segurança.
E a partir daí, né, eu fui fazendo várias inspeções manuais, né, todas manuais. Né, eu fiquei bastante inteirado, né, você começa até a pegar os trejeitos, né, das pessoas. Não é exatamente o presidente, né, mas o redator de discurso, né, de plantão, de colocar alguns termos. Né? Então, é um clássico, né, do primeiro ao último, né, presidente, sempre aparece a falta de representatividade das instituições internacionais. Né? Foi surpresa minha ver Bolsonaro falando isso. Né? Assim, instituições multilaterais precisam ser reformadas. Claro que ele não aprofundou muito essa discussão, mas ela perpassa todos os presidentes que tocaram nessa tecla. Então, é a parte, né, que a gente viu na pesquisa, que é a agenda Itamaraty. Que a agenda é o constante, né, é uma agenda que está, né, que perpassa todos os presidentes, ele ecoa nesses discursos, principalmente nos multilaterais, né, que são discursos, né, eu arrisco a dizer, escritos, né, com o maior cuidado, né, e atenção pelo Itamaraty, e fomos acrescentando essas camadas, né? Então, se a gente for ver o primeiro gráfico, né? Vamos passar aí para o primeiro. Sim, sim. A primeira varredura que eu fiz, né, foi exatamente sobre o tipo de audiência, né? Então, esse presidente que está falando sobre reforma do Conselho de Segurança, quem que é o público que está ouvindo ele? É um público que ele está falando para o público interno, doméstico, ele está falando para empresários brasileiros, ele está falando para turmas de formandos do Instituto Rio Branco, ele está falando para delegações estrangeiras, ele está falando em ambientes, né, de conversas bilaterais com outros chefes de Estado, declarações conjuntas, como é que é isso? Né? Então, foi uma primeira categorização que a gente fez nesses dados, né, e que gerou esses resultados. Né? Então, a gente tem uma predileção, né, bastante acentuada, digamos assim, daqueles discursos voltados para uma audiência externa. Então, um detalhe, né, o Atlas TI ele oferece a possibilidade de a gente normalizar os dados, colocar eles em valores relativos. Eu pensei em fazer isso, eu cheguei a fazer parte da análise com isso, né? Mas eu não achei que fica legal. Para que isso serve, né, para o público, né, que está ouvindo a gente? Imagine a Itamar, né? Itamar teve um governo comprimido ali, depois do impeachment do Collor, até o início do governo FHC, né, que foi de 92 até final de 94. Ele falou relativamente pouco, né, quando a gente plota, né, o total de discursos dos presidentes, o Itamar ele falou bem pouco, o Collor também, né, teve, né, a questão do impeachment sequestrou a agenda presidencial nesse período, né, tem muita coisa dele se defendendo, falando do processo que ele estava sofrendo, falas ao Congresso, e depois a gente entra, né, no período, digamos, dos presidentes sociais-democratas, né, jogando o FHC nesse grupo, que são presidentes que falaram mais, né, que eles vão ter um volume de discursos maior, com especial atenção para o Lula, né, que acho que é o presidente que mais fez discursos na história desse país, né, pelo menos nesse período que a gente analisou tudo, que a gente analisa os gráficos, né, todos, um período Lula é triplo do tamanho dos outros presidentes, e a normalização serve para a gente transformar isso em valores mais comparáveis. Né? Então, às vezes, um presidente falou pouco, né, e a gente está querendo comparar com um presidente que falou muito, mas, assim, no final das contas, a gente optou por não normalizar os dados, tratar tudo em valores absolutos, porque é o retrato mais fiel da realidade, a função metodológica, e é isso que está no artigo. Né? Então, a gente vê, né, que aquilo que eu mencionei antes, né, Mariana colocou, uma constante, todos os presidentes, né, não é só uma agenda que está lá desde a criação da ONU, né, todos os presidentes batem nessa tecla, né, e vão levantar essa questão, principalmente focados no público externo. Né, então, é um discurso, é um objetivo que foca e visa exatamente a construção, né, a externalização desse interesse brasileiro frente aos países, né, dos mais diversos que a gente vai apresentar aqui mais para frente, e também a busca, né, pelo menos no período Lula, né, de angariar apoio internacional para essa reforma. Então, passando para o próximo
gráfico, né, a segunda categorização, né, que a gente fez foi sobre o tipo de reforma. O que lendo os discursos fica muito claro quando a gente olha ali o que está sendo dito, que, por vezes, o presidente de plantão, né, o presidente do momento, ele vai fazer uma defesa generalista da reforma das instituições internacionais e joga o Conselho de Segurança ali no meio. Precisamos reformar, melhorar a representatividade das instituições multilaterais, estão representando, né, uma distribuição de poder pós-Segunda Guerra Mundial. Essa distribuição de poder, ela, né, não se reflete mais na atualidade. Então, precisamos reformar as instituições como, né, o Conselho de Segurança, o OMC, o Banco Mundial, o FMI, tal. E joga o Conselho de Segurança de forma generalista. E tem aqueles discursos em que o presidente é enfático. Fala, Brasil precisa de um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, essa que é a diferenciação que está exposta nesse gráfico. Então, quando a gente coloca a barra... Um minuto, ou uma defesa de grupo, né? O G4, né? Enfim, passando ou seja, o Brasil está dentro, não significa que como membro permanente ou não, né? Vamos reformar e criar membros permanentes, mas, enfim, defende uma forma específica, né? E não generalista. Sim, e defende a inclusão, né, do Brasil ou de um grupo de países que está sendo, em declarações conjuntas, né, dentro do Conselho de Segurança. Então, é uma defesa mesmo ativa e específica dentro daquela pasta. Então, quando a gente vê, né, o gráfico, a gente vê, principalmente no governo Lula, um grande equilíbrio, né, dentre as duas estratégias, né, de defesa, né, de uma reforma das instituições multilaterais mais ampla, entre as quais o Conselho de Segurança, né, para incluir, né, a distribuição de poder no mundo naquela época, e a maioria dos outros presidentes utiliza só a defesa geral, né, sem especificar muito o Brasil. Né. Temer, ele vai defender a reforma do Conselho de Segurança de forma geral, né. O FHC, só no primeiro mandato, ele vai fazer uma referência específica à inclusão do Brasil, mas quem faz essa defesa com maior ênfase é Lula nos seus 2 primeiros mandatos. Né? Então, fica esse primeiro sinal, né, de que o presidente Lula, na época, ele estava defendendo, de fato, a inclusão do Brasil ou do grupo de países que estava sendo abordado ali na ocasião para fazer parte do Conselho de Segurança como membro permanente. Próximo slide. Sim, aí essa outra categoria, né, que foi criada na base de dados, ela já está pensando mais se essa defesa foi feita numa reunião bilateral ou multilateral. Bilateral seria, geralmente, né, são declarações de presidentes após jantares, né, ou encontros, né, um presidente recebe outro, né, tem uma agenda conjunta, às vezes, né, aquelas reuniões a portas fechadas, às vezes é um jantar, é um almoço, e após esses eventos há um discurso, né, conjunto, cada presidente, né, tem a sua fala ali, e nesses momentos, geralmente, que pega, né, essa defesa bilateral, né, quando tem apenas 2 chefes de Estado que estão, né, num evento conjunto. Por outro lado, o multilateral é um ambiente composto, né, por mais de um representante. Então, são arenas que têm atores, né, de múltiplos países. Adiantando, né, o principal arena multilateral que a gente vai ver aqui no próximo slide é a Assembleia Geral da ONU. Então, é o locus favorito dos presidentes brasileiros de trazer, né, a necessidade de reforma do Conselho de Segurança e também as outras instituições multilaterais do sistema internacional. Pode passar. Próximo. Sim. Então, a gente mapeou também, né, quais são os grupos, né, essas arenas multilaterais, né, para saber quais são, né, como que foi, né, qual foi o foco de cada presidente, qual foi a estratégia utilizada por cada presidente
quando, né, nessas oportunidades desses fóruns internacionais. Como eu mencionei antes, a Assembleia Geral da ONU, né, que é esse azulzinho aí no gráfico, ela foi, né, preferida por praticamente todos os presidentes, exceto FHC e Itamar. Então, a Dilma, né, falou, né, sobre a reforma em todos os discursos, né, que estão disponíveis na Biblioteca da Presidência da República. Ela defendeu a necessidade, mas aquela reforma geral, né, assim, defendendo de forma geral, sem a ênfase da especificidade de um assento permanente para o Brasil, mas isso foi a estratégia, né, comum de todos os presidentes. A gente vai ver, né, o Grupo do Rio também, principalmente no período Itamar e no início do governo FHC e no início do governo Lula. Depois, né, o Cinza, né, o IPSA, né, até estudei o IPSA no mestrado, estava na época, né, 2008, 2009, o IPSA ainda era uma colisão que aparecia bastante na mídia, né, pré-BRICS, antes dos BRICS, que depois assume, né, como sendo o segundo locus mais preferido pelos presidentes de fazer essa defesa. Então, a partir de Dilma, né, do primeiro mandato de Dilma, começa, né, a ter, né, começa a ter essa defesa da reforma do Conselho de Segurança nessa arena também. E que continua com o Temer e até o ex-presidente Bolsonaro. Então, próximo slide. Aqui, né, eu usei, né, voltando para a defesa bilateral, né, estou pegando só quando há menção a um presidente, a um país, né, dentro desses discursos. Né, e só para informar o leitor, né, como que eu fiz isso, né, eu identifiquei, né, os arquivos, né, os discursos que tratavam da reforma do Conselho de Segurança, e lá no início do discurso tem, né, a ocasião que aquilo ali aconteceu, né, fala o nome das pessoas, os representantes, os países e tal, e eu utilizei essas informações para definir, né, o que é o bilateral, o multilateral. O bilateral, eu utilizei a lista de países desses que aparecem nesses discursos para plotar esse gráfico de mapas, para a gente, na hora que eu fiz isso, eu falei, vou fazer, vamos ver o que sai. Eu olhei o resultado e falei, isso é bem mais interessante do que eu tinha imaginado, né? Principalmente quando a gente pensa nos países do continente africano, né? A gente vê certinho ali por onde passou, né, a delegação brasileira, né, de onde também passaram as delegações, né, desses países aqui no Brasil, e junto aos quais, né, o Brasil buscou apoio para, né, ou, né, juntamente com o representante desse país, buscou, né, um apoio para a reforma do Conselho de Segurança. Né? Então, a América do Sul toda, né, em peso, foi mobilizada para apoiar essa iniciativa do Brasil, né, China, Índia, Rússia, né, a Alemanha, né, como está, parece um pouquinho mais forte aqui, a cor dela aqui ao lado da França, né, da Espanha e Portugal também, mas a Alemanha também foi um dos principais, até por conta daquelas colisões criadas para buscar a reforma do Conselho de Segurança. Até uma questão importante, acho que para dizer, é que os 4 primeiros países que o Brasil mais busca apoio é justamente Japão e Alemanha, que são membros do G4, e depois Rússia e China, né? Então, que são membros permanentes e que estão dentro do BRICS, né? Os Estados Unidos foram 3 vezes, né, que algum presidente brasileiro, basicamente Lula e Dilma, né, falaram sobre esse tema, né, com o presidente, normalmente com Barack Obama, mas dá para ver a estratégia principal ali, de se acercar dos estados que já fazem parte de coalizões, né, como o BRICS, ou então que já faz parte do próprio grupo do G4. Né? Inclusive uma nota especial para a Argentina também, né, que, se não me engano, só o FHC conseguiu uma declaração do Menem em apoio à reforma do Conselho de Segurança, e a Argentina se furtou a embarcar nessa, né, porque a gente sabe das questões regionais, né, um país vizinho que, né, volta para a discussão de segurança, né, ter assento no Conselho de Segurança, não é exatamente prioridade para o governo argentino.
Então, mas assim, aparece aí, mas foi uma coisa pontual lá durante o governo FHC. Vamos passar aqui para os 2 gráficos finais, para não me alongar. Sim, a gente utilizou também a classificação de regiões e grupo de renda do Banco Mundial para tentar agrupar, né, e tentar dar uma visibilidade maior, né, para ver essa estratégia que foi utilizada pelo governo brasileiro. Mariana, você quer comentar? Você está com os números mais fáceis aí. Aqui a gente estava vendo mais especificamente qual região, né, os presidentes brasileiros buscaram mais apoio, né? Então, a primeira foi a Europa e a Ásia Central, com 34 discursos, né, em algum dos, né, se você for ver, né, o Lula 2 lá em cima, né, enquanto busca por apoio aqui, seguido da África subsaariana, que foram 28 discursos, sendo que 24 foram só do Lula, né? Então, a gente vê uma estratégia bem clara do governo Lula de buscar apoio de estados africanos. Aí, seguido da América Latina e Caribe, e uma coisa interessante é que na América do Norte foram só 2 ou 3 vezes, né, 3 vezes, que algum presidente discursou sobre essas questões aí em relação com os Estados Unidos, principalmente, acho que não chegou nem no Canadá e tal. Mas mais interessante que esse gráfico, eu acho que é o próximo, né? Se puder passar isso, que eu acho que sintetiza muito essa busca por autonomia, né? Todos os presidentes buscaram apoio de países de renda alta, todos os presidentes, né? O Fernando Henrique também buscou apoio de países de renda média alta, né? A Dilma já busca aí de renda alta e renda média baixa. Agora, o Lula foi um único. Os outros presidentes não estão aí porque não buscaram apoio bilateral, né? Então, a gente tirou desse gráfico. Mas o Lula foi um único que buscou apoio de países diversos. Renda alta, média baixa, renda baixa. É o único que vai atrás do apoio de países de renda baixa. Isso é um dado que a gente considera relevante, porque na Assembleia Geral da ONU, não importa se você tem renda alta ou não, né? Você precisa de uma quantidade X de votos, né? Então, você precisa alcançar o máximo possível de apoio em termos quantitativos de números, né? Então, essa estratégia de buscar variados países, independentemente de ser renda alta ou não, é um achado interessante que mostra que sim, que o Lula ele realmente deu um foco muito grande, né, nessa questão, né, na busca pela reforma do Conselho de Segurança, e que isso é um forte indício que, apesar da busca pela reforma do Conselho de Segurança ser algo que aparece em todos os presidentes, ela é muito mais intensa durante os 2 governos do Lula, né? Então, para nós foi um achado, né, que mostra que a PEB, além de uma política pública, a busca pela reforma do Conselho de Segurança também é algo que depende do governo, né, que não vai ser a busca por essa reforma não vai ser igual em todos os presidentes, né? Então, nesse sentido, o governo Lula, né, foi muito mais autônomo nessa busca pelo apoio externo do que os outros presidentes, apesar de Fernando Henrique e Dilma também terem sido, de alguma forma, assertivos também, né? Acho que esse foi o principal achado do nosso artigo. E aí, acho que para concluir, né, a gente já delineia aí um futuro, né? A pesquisa, obviamente, não esgota tudo que é relacionado ao tema. Há uma necessidade ainda de estudar assim, a agenda da PEB brasileira, a influência de atores centrais, né? Já conversei com o Pascoal que seria interessante se ele conseguisse montar um banco de dados dos discursos dos ministros, né, do Itamaraty, que poderia ajudar a ver isso também.
É interessante também a gente analisar os diversos contextos internacionais e nacionais, porque, como o Pascoal mesmo disse, durante um processo de impeachment, seja, né, do Collor ou no governo da Dilma, isso sequestra, né, os discursos. Você tem a política doméstica, ela começa a comandar mais os discursos e as preocupações do presidente, né? Além disso, a busca pela reforma na ONU mesmo, de qualquer reforma na ONU, na Assembleia Geral, é algo a ser estudado, porque não é em todos os momentos que a Assembleia Geral está preocupada fortemente com a reforma de seus órgãos, né? Então, seria interessante a gente relacionar esses esforços brasileiros com os momentos em que, na Assembleia Geral, esse tema está mais quente, digamos assim, né? E, além de tudo, a gente precisa também analisar a instrumentalização da PEB, né, e dos objetivos que são delineados ali da política externa brasileira, e em relação com os objetivos domésticos. E aí a gente tem que pensar exatamente na ascensão dessa extrema-direita, né, e a rejeição dessa ordem internacional liberal que vai, enfim, misturar tudo, vai confundir essa busca mais perene, vai redirecionar a política externa brasileira, e isso vai ter impacto profundo na atuação também, tanto do Itamaraty quanto dessa diplomacia presidencial. Acho que é isso, não sei se, Pascoal, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, fechou brilhantemente. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Vocês falaram um pouquinho da trajetória, né, de vocês, a Mariana comentou, e eu comecei, minha iniciação científica foi sobre o uso da força no Conselho de Segurança, então é um tema que me é muito caro desde aquela época também. E eu fiz há pouquíssimo tempo um trabalho sobre os discursos dos presidentes na Assembleia Geral, utilizando o Atlas TI sobre o nexo segurança e desenvolvimento, entre outros discursos. Então, eu fiz questão de mediar essa palestra, porque é um tema que me interessa, em termos meteorológicos também, muito me interessa. E aí, em termos, né, da atuação do Brasil no Conselho de Segurança e da busca, né, pela reforma, o que a gente nota, né, que há bastante tempo esse discurso está muito presente, como vocês bem colocaram, e o Lula é o grande campeão, eu acho, desse esforço. E aí vocês mapearam, né, essa atuação do Brasil buscando a reforma do Conselho de Segurança, inclusive em outros órgãos, que é muito, em outros lugares, que é muito valioso também. Em geral, o pessoal olha muito mais para a Assembleia Geral. E aí o grande mérito, né, consolidar essa base de dados tão importante sobre justamente o Brasil. E eu queria só que vocês, se conseguirem, explorassem um pouco mais de em que medida, né, a gente sabe como é difícil que essa reforma efetivamente seja feita por conta da oposição dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que por mais que eles tenham apoiado, né, o Brasil, declarado apoio à Rússia, Reino Unido e a França, entre você declarar apoio e efetivamente aprovar uma reforma, existe um abismo gigantesco. Mas eu queria só que vocês comentassem um pouco, isso não está tanto no trabalho de vocês, mas a percepção de vocês, por que esse esforço é tão perene em termos da diplomacia brasileira, né, e dos presidentes brasileiros? Por que o Brasil se esforça tanto, né, em conseguir essa reforma, apesar de todas as dificuldades que são bem conhecidas, né, justamente dificuldades essas que levaram o pessoal a fazer o Coffee Club, né, se opondo a uma reforma que não tivesse muita chance de ser aprovada. E queria também, se você pudesse falar um pouquinho mais, Pascoal, da parte meteorológica, né, como que você articulou isso, como que você usou o Python para fazer isso, né, isso é interesse meu também, porque eu, há um tempo atrás, estava pensando em como avançar nessa parte de texto como dado e tal, mas eu acho que muitos dos alunos também têm interesse em pesquisa, e aí seria interessante se você puder também expandir um pouquinho mais sobre essa parte. Eu vou responder, então, a parte do Conselho de Segurança. Sobre o Brasil, né, e a busca perene do Brasil e essa relação com os membros permanentes, né? Como eu falei no início, desde sempre o Brasil busca essa reforma, né? Eu acho que vem do entendimento de que não somos uma grande potência, mas também não somos algo desprezível, né? A gente está ali no hall dos estados com uma certa força, certo papel e relevância internacional, né? E
há um entendimento, sim, que aí eu acho que seria até interessante analisar também por meio de discurso, né, mas aí talvez não do presidente, como há um entendimento por parte do Brasil e aí de vários governos de que órgãos como o Conselho de Segurança não podem ser formados, não podem ter essa formação exclusiva de grandíssimas potências, né? Que a gente precisa de uma participação mais abrangente para poder ter mais legitimidade, autoridade, representatividade e, com isso, maior estabilidade no cenário internacional, né? Então, acho que esse é um entendimento que perpassa, que é anterior à busca pela reforma do Conselho de Segurança, né? Para você ter legitimidade de um órgão, né? Essa legitimidade ela tem que estar tem que ser aceita, né? Essa autoridade ela tem que ser aceita pelos outros estados, né? Então, essa participação, e aí existem autores que falam que pode não dar poder efetivo, por exemplo, ser membro não permanente não dá um poder efetivo, mas te dá uma possibilidade de ter não só mais prestígio, mas de participação mesmo, né? Então, acho que vai nesse sentido aí. Agora, o interessante em relação às grandes potências, ao P5, né, especificamente, que são os membros permanentes, é que não chegou a precisar que eles façam nada ainda, né? Então, como ainda não conseguiu nem equacionar na Assembleia Geral, porque o momento anterior é conseguir a aprovação, primeiro é conseguir uma formulação, escrever um draft, uma proposta de resolução, né, da Assembleia Geral da ONU, para ser votada na Assembleia Geral. A gente não conseguiu nem isso ainda, né? Então, você não conseguiu ainda ter um rascunho oficial para ser votado na Assembleia Geral. Então, vamos supor que a gente conseguisse esse rascunho, né? Que os diplomatas conseguissem esse rascunho. Não significa que ele vá ser aprovado por 2/3 da Assembleia Geral, né? Então, e só depois que ele ser aprovado por esses 2/3 é que aí começa a preocupação pela ratificação. Aí sim você vai precisar do apoio do P5, né? Mas ainda não chegou a precisar. Então, você vê a Rússia, a China, de vez em quando soltam um agrado, mas é sempre muito reticente, porque eles não precisam vetar agora. Não chegou nesse ponto ainda, né? Então, por isso que está, né, o Luck, né, que é um autor, ele chama Never Ending Working Group, né? É um grupo de trabalho que nunca termina, porque, enfim, não tem um futuro muito, o horizonte é muito longo aí. Queria só complementar, né, com principalmente a obra, né, uma parte da obra da Maria Regina Soares de Lima, e ela trabalha essa preferência, né, de por que países como o Brasil se lançam, né, em organizações multilaterais e defendem a reforma e tudo mais, está muito relacionado à autonomia e à proteção contra as grandes potências. Porque no ambiente multilateral, você tem uma burocracia no entorno, você tem regras, você tem a One Country, One Vote, né, um país, um voto. Então, você tem um nivelamento de poder que achata um pouco essas grandes discrepâncias das grandes potências em relação a países intermediários, né? É um termo complicado, né? Falar potência média, assim, um termo meio vazio, né? Porque quase tudo é potência média, né? O Brasil é potência média, a Argentina é potência média, né? Quase todo mundo é potência média, né? Egito e tal. Então, tem essa parte da literatura que vai falar, né? A preferência desses países que não são potências, mas também não são aqueles países que têm quase nenhum recurso, né, para se fazer representados nesses fóruns, de preferir, né, as organizações multilaterais. A Narli Kaur também, né, que é uma autora indiana, né, radicada na Inglaterra, ela tem uma obra significativa, né, sobre essa defesa desses países de uma reforma das instituições liberais existentes. Inclusive, as últimas coisas que eu li dela, na época do doutorado, ela estava falando muito se a Índia e a China eram atores revolucionários. Eles estavam querendo implementar uma nova ordem, e das conclusões que ela tirava era que não, né? Esses países estavam buscando uma reforma das instituições existentes para adequar, né, o tamanho que esses países alcançaram, né, economicamente, a relevância econômica e geopolítica que eles alcançaram depois de 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial,
dentro do sistema que foi criado lá atrás e meio que congela a distribuição de poder. E o Conselho de Segurança é o caso clássico, né? E então vai muito nesse sentido, eu acho, né? Volta, né, de novo para a questão da autonomia, da independência nas relações internacionais por parte desses países. Com relação ao Python, né? Então, nesse trabalho, o Python ele foi usado na parte da organização da base de dados, né? A limpeza, o pré-processamento, para deixar a base mais limpa, né? Então, é um trabalho que está disponível, né, no repositório do Kaggle, né? Está arquivado lá. Porque, assim, um trabalho foi substantivo, né? Tem não só aquela parte da extração dos dados, mas você pega muitos, né? Tem dentro do mesmo presidente, né? Tem um arquivamento diferente. Então, às vezes muda o cabeçalho, tem capa, uns não tem capa, depois dentro do mesmo ano muda, né? O sistema de arquivamento, paginação, né? O número de página, você extrai aquilo ali quando tem um número aleatório ali no meio. Então, fazer ter a flexibilidade para fazer essa limpeza nesse pré-processamento, o Python ele foi assim, fundamental, mas esse trabalho a gente acabou fazendo ele todo no Atlas TI, eu acho que a versão 9, que eu acho que foi a última que eu instalei no computador, que ela já era bem repaginada, né? Ela tem algumas funcionalidades mais avançadas, né, em comparação à versão que eu tinha utilizado anteriormente, mas ainda assim é aquela coisa engessada, né? Eu tava relendo esse artigo e eu não faria isso desse jeito de novo, né? Assim, se fosse hoje em dia, né? Por exemplo, a marcação, né, dos termos, né, no Python, não sei como é que está hoje a versão mais atual, mas você escolhe a palavra, né, a unidade de registro, né? A palavra, ou a frase, ou o documento inteiro. No Python, eu estava trabalhando essa semana mesmo, estava com, né, pega a palavra, pega 3 frases antes, 3 frases depois, exclui frases repetidas e já, né, já pinça o contexto todo que o termo aparece e tem muito mais flexibilidade para trabalhar com aquilo que vai surgindo na cabeça da gente, né? Muita coisa é muito essa coisa metodológica, né? Eu estava pensando nisso também hoje, vindo aqui para a universidade. Pesquisa qualitativa, né? Eu dei aula durante um tempo, né, de metodologia qualitativa, eu li vários livros, né? Aqui na prateleira tem vários, né? O Flick, Creswell, Bauer e Gaskell, são textos muito bons, mas uma coisa que eu aprendi lendo esses livros foi que, basicamente, eles estão relatando a experiência deles. Então, pesquisa qualitativa ela é muito orientada pelo problema de pesquisa. Então, definir um bom problema de pesquisa é fundamental, porque tudo que a gente vai desenvolver depois e mobilizar em termos, né, de metodologia e tecnologia, ela tem que estar ancorada ali no problema. Então, e muita coisa surge fazendo, né? O metodologia qualitativa não tem um conjunto de regras, né? Ela tem que ser replicável, né? Ela não é que é um método menor ou pior, né? Tem os critérios de qualidade, né? De transparência, né? De tudo que a gente faz, né? Tem que ser replicável e as decisões que a gente toma durante o processo também tem que tornar isso público para facilitar o entendimento do leitor, mas é muito em cima daquilo que a gente encontra, né? Então, um trabalho, por exemplo, esse, né, de análise dos discursos dos presidentes voltados para a reforma do Conselho de Segurança, dificilmente pode ser replicado da forma como foi feita para pesquisar, por exemplo, igual estou trabalhando orientando de iniciação científica, a agenda indígena e dos povos tradicionais. Então, é muito indutivo, né? A gente vai construindo à medida que a gente encontra as coisas e vai acrescentando camadas para explorar aqueles dados à medida que a gente vai compreender, que a gente vai entendendo e compreendendo eles melhor. Então, muitas dessas ferramentas, né, de programação, né, tipo Python e tal, eu uso mesmo para facilitar esse processo que antes era manual, né, e focado num volume muito menor de dados. Então, ainda prezo muito por esse caráter indutivo, né? A gente conhecer o dado. E só fazer uma ressalva, né? Eu tentei nos últimos anos, né? Já que tem gente que se interessa, né? Eu tentei nos últimos anos várias estratégias, né? De exploração dos dados com
com modelagem de tópicos, né, para tentar automatizar o conteúdo, né, e ter uma visão geral de grandes volumes de dados também, e o resultado não é muito legal. Então, assim, eu ainda prefiro, né, a análise de conteúdo mesmo, categorial, identificar os temas, fazer a filtragem das palavras, fazer a extração do contexto, né, que essas palavras aparecem, né, organizar isso em data frame, fazer, né, aí tem, né, mil coisas que dá para fazer no processamento para fazer a compreensão dessas informações. Mas eu recomendo muito, né, para quem está interessado, quem está com medo, vai ter uma curva de aprendizado que ela é rápida hoje, por conta de IA, né, a gente entra em qualquer ChatGPT, ou Copilot, ou DeepSeek, e consegue, né, construir um código, né, para rodar, que seja não precisa nem, hoje em dia não precisa nem instalar o VS Code mais, né, vai direto no Google Colab, né, fica tudo rodando na máquina virtual do Google, né, não precisa ficar baixando trocentos pacotes no computador, e aquilo ali funciona muito bem, né, e apresenta resultados que são robustos, né, são bibliotecas que são e compensa muito a curva de aprendizado, porque o volume, né, e a escala de trabalho muda de patamar completamente, né, quando a gente consegue ter essa liberdade para organizar os dados, reorganizar, processar e fazer a extração do conteúdo que a gente está querendo, de novo, dentro de um problema de pesquisa bem delimitado. É isso. Perfeito, gente. Eu estou querendo voltar para essa parte analítica, mas é isso, né? Tantos projetos que a gente tem ao mesmo tempo que sempre complica um pouco. E aí, continuando, né? Aproveitando também o insight do pessoal lá na sala, tem uma pergunta aqui que chegou, falando se a reforma do Conselho de Segurança, ela, né, ao mesmo tempo que ela é mencionada por diversos autores, por diversos presidentes, ela tem muito mais destaque durante o governo Lula. Né, e em que medida, né, esse maior destaque, ele mexe com aquela ideia de um objetivo de Estado e um objetivo de governo, né? Se não seria meio que uma constante, porque o Itamaraty sempre quer colocar esse projeto efetivamente lá, mas durante o governo Lula, efetivamente, houve um esforço do presidente para que isso caminhasse. Né? Então, como que essa diferença no próprio governo Lula, ela mexe com essa noção de continuidade e o Lula talvez sendo aquele que mais preocupa em garantir uma postura mais autônoma do Brasil? Eu acho que tem muito do que o Pascoal estava falando antes, né? Tá lá em todos os governos. Itamaraty, quem redige os discursos, né? Muito dificilmente é o presidente, né? Existe ali um grupo de diplomatas, de pessoal, principalmente quando se trata de política externa. Então, assim, é uma constante, é um interesse constante do Itamaraty, mas não é sempre que cola. Acho que esse aqui é o negócio. Então, a nossa conclusão é que é justamente uma política de governo. Apesar do Itamaraty, de ter essa cultura, de ter essa busca perene, enquanto um símbolo nacional ali para o Itamaraty, de fato, enquanto política mesmo, ela foi uma política do governo Lula. Né, até interessante já pensar atualmente, né, no terceiro governo Lula, como é que anda. Né? Acho que o Lula atualmente tem coisas mais tensas para se preocupar aí, né? Mas, enfim, seria algo interessante de se ver. Né? Mas a nossa conclusão é essa, que é uma política de governo. Né? Não é, apesar de aparecer em sempre, não é uma questão de intensidade, sabe? Enfim, você pode até ter ali no Fernando Henrique um pouco mais de discursos e tal, mas você vê na Dilma, por exemplo, é sempre em discurso, principalmente em discurso multilateral. Né? Então, é aqueles discursos para a Assembleia Geral, é discurso que, enfim, você vê, no discurso agora do Lula, ele falou de reforma do Conselho de Segurança. Foi uma frase, apareceria, entendeu? Mas o conteúdo do discurso mesmo foi outro. Não estava falando sobre reforma do Conselho de Segurança, como já foi em outros momentos, o foco muito maior dele. Né? Então, acho que para nós, ficou claro, né, a gente defende, no final, que é uma política de governo, apesar de sempre aparecer nos discursos. Aí o porquê que aparece nos discursos fica aí, provavelmente porque os assessores que escrevem esses discursos colocam lá, porque já tem a gente viu, por exemplo, vários discursos que eram quase iguais.
Por exemplo, o presidente ia para um evento fora do Brasil, sei lá, na Alemanha, na França, e aí são 3 dias, 4 dias que ele faz um discurso depois de cada um desses eventos. São quase o mesmo discurso, muda pouquíssimas coisas. Então, assim, né? Por isso que aparece. Só complementar, é muito uma coisa da agenda, né, da política, né? Então, é uma questão que está na agenda, mas ela não gostaria-se que fosse uma coisa central da agenda e estivessem prestando atenção e mobilizado o tempo inteiro. Mas quem encampou essa ideia mesmo e buscou apoio, né, acho que é uma questão que a gente descobriu, né, fazendo análise dessa base de dados, é que quem efetivamente buscou apoio político para isso, e nos modelos, né, que a gente tem domesticamente, é conversar com os chefes de Estado, né, a portas abertas ou fechadas, combinar, né, e de manifestar esse apoio publicamente depois das reuniões. Então, é um trabalho mesmo de angariar apoio político, né, e é uma coisa que parece muito mais a política doméstica, né, do que aquilo que a gente lê, né, principalmente nos autores realistas, né, aquela política internacional, distante, estados e tal, não, tete a tete mesmo, de pessoas, né, indo atrás de outras, tentando convencer e angariar apoio para essas determinadas pautas. E quem encampou isso foi Lula nos seus governos 1 e 2. Então, mas a questão está lá na agenda, né? De forma periférica, mas está lá. Uma coisa que também apareceu para a gente é que, assim, ok, o Lula encampou, mas foi o Lula, de fato? Ou essa é uma agenda assim, de um grande interesse do Celso Amorim, de outras pessoas, outras figuras relevantes ali da política externa brasileira durante os 2 governos? Por isso que uma das primeiras, para o futuro, uma das primeiras questões é justamente mapear essas figuras, porque não é só um presidente, né, que comanda um país e em relação à política externa, com certeza tem grandes influências de diplomatas, embaixadores, que são como a bagagem considerável, né? Então, a gente precisa analisar essas figuras também, né? Detalhe, a base de dados com os discursos do chanceler, ela está semi-pronta. Tem alguns problemas metodológicos aí, principalmente no período que foi publicado esses discursos na Mundorama. Então, está dividido em 2 colunas. Vai fazer essa extração de 2 colunas eu acho que eu vou endereçar isso numa iniciação tecnológica ano que vem, né, com a ajuda do pessoal da ciência da computação, que resolve isso rapidinho. Nossa, com certeza, mas porque o pessoal daí da Paraíba está fazendo um projeto de diplomacia digital, tem uns projetos bem legais em andamento com o pessoal do laboratório, dessa parte, inclusive, mas aí mais na estadual do que na federal, efetivamente. Não, é aqui, eu estou no laboratório. Tá tudo aí, ó, pronto, tá resolvido. Sempre bom ter esse apoio de quem mexe com a parte técnica, né? Mas, não, e aí tava falando da questão de personalidade, né, tava pensando, né, misteriosamente, isso daí começa a ganhar mais corpo no governo brasileiro durante, né, o governo Itamar, com a chancelaria de um certo Celso, né, também. Tem mais uma pergunta aqui que chegou agora do YouTube. Uma dúvida, sou mais da área de Comex, embora estudante de RI, então, né, não precisa pedir desculpa caso cometa um equívoco, falando para a pessoa que fez a pergunta, mas vocês acreditam que os demais presidentes podem ter desconsiderado recorrer a nações de baixa renda por conta desses países estarem enfrentando instabilidades políticas no período em questão? E se relacionar com essas nações na época poderia ser ruim para o Brasil, gerar uma imagem ruim para o Brasil? Ou seja, expande um pouquinho essa parte da renda, né? O que vocês acharam? Bem, no meu entendimento é o seguinte, na Assembleia Geral cada cabeça é um voto, né? Então, se uma coisa é você pensar, se a gente tivesse analisado outras questões do discurso, por exemplo, algum tipo de apoio político à nação, algum tipo de troca comercial mais sensível, aí eu acho que poderia, né, países que enfrentam instabilidades políticas e tal, poderia trazer essa dúvida. Mas sobre a reforma do Conselho de Segurança, não é uma questão, né? Porque, inclusive, para o grande discurso do Brasil é que o Brasil é um representante, é uma voz do Sul Global, né? E o Sul Global engloba
né, todos esses países. Então, a representação, né, o grande discurso do Brasil é que não é do Brasil, eu estou indo representar a América Latina, estou indo representar o Sul Global. Né? Então, acho que não é relacionado. E, nesse sentido, cada cabeça é um voto. Né? O voto dos Estados Unidos na Assembleia Geral tem o mesmo peso do voto, sei lá, de um pequeno país qualquer aí, né? Enfim, que não tenha peso econômico ou em termos de segurança relevante. Então, não faria sentido, sabe? Evitar buscar esse apoio. Só mais uma palavrinha também, eu acho que isso pega um pouquinho uma coisa que a gente discute também no artigo, que é a diplomacia presidencial, né? O Lula gosta dessa parte, né, de contato com os outros presidentes, com outros chefes de Estado, e é uma característica dele, né? Então, acho que, né, que ser um país de baixa renda ou não, acho que é menos essa questão da renda e mais a questão de ter esse máximo de contato possível. Né? E ele fazer questão de encontrar as pessoas e convidar e viajar. Inclusive, recentemente, agora no terceiro mandato, ele estava sendo criticado, né? Porque estava mais preocupado com questões de ordem da política internacional do que doméstica. Então, está, né, com a atenção, né, voltada um pouco mais para fora, né, pelo menos do ano passado, para trás, e eu acho que é mais essa questão mesmo, né, da característica dele de ir atrás. Isso da estabilidade, eu acho que não. É mais uma questão de preferência política. Representar o global nessa. Perfeito, gente. Bom, eu acho que a gente já está se encaminhando para o nosso encerramento. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. É sempre bom a gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e de discutir, né, o trabalho, sem dúvida. E é basicamente isso, então. Agradeço também a audiência, né, quem está com a gente no YouTube, quem está com a gente lá na sala de aula. Espero que em outra oportunidade, com os próximos artigos que vão ver também nas falas do Chanceleres, vocês possam voltar para esse nosso curso. Agradeço, né, em nome do Centro de Estudos Globais, então, a presença de vocês, tá certo? Obrigado, gente. Vocês têm alguma última palavra? Querem finalizar? Só agradecer mesmo o convite, a participação e qualquer coisa, a gente está aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Na mesma linha, agradecer enormemente a oportunidade, né, o momento, quem acompanhou, né, a palestra agora, quem vai assistir posteriormente no YouTube, e deixar a gente também à disposição, né, qualquer coisa, entre em contato, manda um e-mail, e a gente avança aí também, poder contribuir com a pesquisa das outras pessoas. Sempre um prazer. Obrigado. Perfeito, gente. Obrigado. Uma boa tarde a todos e todos.